Eu nunca imaginei que descobriria a verdade sobre minha família justamente na noite de Natal. Não foi uma briga, nem um acidente, foi uma frase dita pelo meu próprio pai que mudou tudo. Uma frase capaz de quebrar qualquer filha por dentro. Naquele momento, eu percebi que, para eles, eu nunca fui realmente parte da família, apenas alguém conveniente quando precisavam. Mas o que ninguém esperava era que o golpe que me derrubaria seria exatamente o que transformaria a minha vida. Enquanto eles comemoravam sem mim, eu fiz uma simples live no Facebook, e essa live trouxe 35 pessoas para dentro da minha casa. Trouxe também alguém que mudaria meu destino para sempre, e que faria meus pais e minha irmã se arrependerem amargamente. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Desde que me entendo por gente, o Natal sempre foi minha data favorita. Não pelos presentes, nem pelas luzes que enfeitavam as ruas da minha cidade no interior de Minas, mas pela ideia de que, ao menos naquele dia, todo mundo tentava ser um pouco mais gentil. Enquanto crescia, eu imaginava que aquele espírito natalino também existia dentro da minha casa. Mas, conforme os anos passaram, percebi que, para meus pais e para minha irmã mais nova, Helena, eu era pouco mais que uma sombra passando pelo corredor. Era filha independente demais, ocupada demais, sensível demais. Eles diziam isso como se fossem defeitos. Quando terminei a faculdade de arquitetura, sozinha, trabalhando como estagiária e pegando horas extras para pagar aluguel, esperei algum gesto de orgulho. Um parabéns, sabia que você conseguiria. Mas o elogio ficou apenas na minha imaginação. Helena, que nunca demonstrou interesse nem talento para nada além de colecionar elogios, sempre recebia atenção total. Bastava ela dizer que estava cansada da vida para meus pais se derreterem. Por isso, quando dezembro chegou naquele ano específico, eu já estava preparada para um Natal sem grandes emoções. O que eu não sabia era que seria um Natal que mudaria o curso da minha vida. 3 dias antes da ceia, meu pai me ligou. Ele nunca ligava, mandava mensagens curtas e secas, do tipo depositei o IPTU na sua conta ou sua mãe quer saber se você vem no domingo. Por isso, quando vi o nome dele na tela, até sorri, achando que talvez houvesse algo diferente no ar. Eu estava no meu pequeno apartamento, finalizando a planta de um projeto residencial, quando atendi. Oi, pai, tudo bem? Perguntei, tentando soar leve. Do outro lado, houve uma pausa que deixou meu estômago gelado. Olha, Mariana, eu falei com a sua irmã. Ela não quer você aqui no Natal. Disse que sua presença atrapalha o clima. Então é melhor você não vir. A palavra atrapalha ficou ecoando como um estalo dentro do meu peito. Meu pai disse aquilo com a naturalidade de quem comenta o preço do arroz. Sem hesitar, sem refletir, sem qualquer sinal de afeto. Como se eu realmente fosse um peso invisível, alguém que só ocupava espaço. A parte que mais doeu não foi ouvir que Helena não me queria lá. Isso eu já imaginava. A verdadeira dor foi perceber que meus pais concordavam com ela. Que, para eles, tudo estava perfeitamente resolvido assim, eu sozinha, e eles todos felizes em torno de uma mesa enfeitada. Respirei fundo para manter a voz firme. Tá certo, pai. Boa ceia para vocês. Ele respondeu apenas obrigado antes de desligar. Fiquei parada no meio da sala por longos minutos. A planta aberta na tela parecia turva, e o silêncio do apartamento, tão comum em outros dias, agora pesava como tijolos. Tentei me convencer de que eu já sabia que isso poderia acontecer, que não deveria estar surpresa. Mas, naquele instante, a solidão parecia maior do que qualquer argumento que eu mesma tentasse me oferecer. Foi então que me sentei no sofá, abracei meus próprios braços e deixei a primeira lágrima cair. Não porque eu estivesse sozinha naquele Natal, mas porque finalmente aceitei que sempre estive sozinha naquela família. Depois de algumas horas pensando, algo em mim se recusou a passar a noite mais simbólica do ano afundada em tristeza. Eu não podia mudar o coração dos meus pais, mas podia mudar o rumo daquela noite.
Peguei o celular, abri o Facebook e comecei a escrever, sem planejar muito, apenas falando com sinceridade. Se alguém aí estiver sozinho neste Natal e quiser companhia, minha porta estará aberta. Eu posso não ter uma família presente, mas tenho comida, música e vontade de criar um momento bonito. Cliquei em vá ao vivo antes que o medo me fizesse desistir. Não fazia ideia de que aquele gesto, tão simples, tão espontâneo, que acabaria trazendo 35 pessoas para dentro da minha casa. Nem imaginava que entre elas estaria um dos empresários mais influentes da cidade. Nem que minha vida tomaria um rumo completamente inesperado. Quando encerrei a live naquela noite, achei que talvez uma ou duas pessoas comentariam, talvez alguém mandasse uma mensagem de apoio. Mas não esperei mais que isso. Eu não era influenciadora, não tinha milhares de seguidores. Era só eu, Mariana, uma arquiteta tentando não afundar no silêncio de um Natal rejeitado. Só que, para minha surpresa, conforme o tempo passava, o número de curtidas e comentários não parava de subir. E as mensagens chegavam uma atrás da outra: posso passar aí? Tô sozinho também, posso ir? Tem espaço para mais um? Eu respondi a todas com a mesma frase: tem espaço para todo mundo. O relógio marcava quase 8 da noite quando alguém bateu na porta. Meu coração acelerou. Respirei fundo e abri. Do lado de fora estava uma senhora com os cabelos grisalhos presos num coque simples, segurando uma travessa coberta por um pano bordado. Você é a moça da live? Ela perguntou, tímida. Sou sim. Entra, por favor. Ela sorriu, meio envergonhada. Me chamo Antônia. Moro no prédio ao lado. Meu filho viajou e, bom, achei que seria melhor passar a noite com alguém. Aquele simples gesto já teria valido a noite inteira. Mas não parou por aí. Minutos depois, mais 2 pessoas chegaram. Depois mais 4. E quando percebi, meu pequeno apartamento, que sempre pareceu grande demais para minha solidão, estava cheio de vozes, risadas, pessoas se apresentando umas às outras. Alguns traziam sobremesas improvisadas, outros vinham só com vontade de conversar. O cheiro de rabanada, farofa e até arroz doce começou a se misturar e perfumar o ar. Foi então que a campainha tocou de novo. Abri a porta achando que fosse mais um vizinho, mas me deparei com um homem elegante, de camisa social azul clara, segurando uma garrafa de vinho. Boa noite, ele disse com voz firme, porém gentil. Desculpe chegar assim, eu vi sua live. Sou Bernardo Mendonça. Por um instante, achei que o nome me era familiar. E era. Bernardo era dono de uma das maiores construtoras da região, um empresário respeitado, sempre mencionado em eventos da cidade. Claro, pode entrar, respondi, tentando parecer natural, mesmo com a surpresa latejando no peito. Ele entrou observando tudo com atenção, mas sem arrogância. Parecia realmente confortável no meio da simplicidade da minha ceia improvisada. Quando fui guardar a garrafa na cozinha, ele me seguiu. Posso ajudar com alguma coisa? Perguntou. Pode me ajudar a não surtar? Respondi brincando, e ele riu. Aquele riso, leve, sincero. Pela primeira vez naquela noite, senti algo diferente de tristeza. Talvez fosse esperança, talvez fosse só a sensação de não estar completamente invisível no mundo. Fomos colocando pratos na mesa improvisada, 2 mesas empurradas uma contra a outra. Enquanto os convidados conversavam, uma sensação de pertencimento começou a surgir naquele espaço pequeno, mas acolhedor. Pessoas que jamais haviam se visto antes trocavam histórias, comentavam a live, falavam sobre suas próprias dores e ausências. Bernardo puxou assunto comigo quando percebeu que eu estava parada, observando tudo. Você conseguiu criar algo raro, ele comentou. Esse tipo de conexão não se compra. Eu só estava tentando não passar o Natal chorando, respondi. E acabou reunindo 35 pessoas que pensaram a mesma coisa. Isso diz muito sobre você. Senti minhas bochechas esquentarem, mas disfarcei. Enquanto jantávamos, Bernardo perguntou sobre meu trabalho, meus projetos, minha formação. Ele parecia realmente interessado, não daquele jeito educado demais que esconde desinteresse, mas de verdade.
Contei sobre os Freelas, sobre como a arquitetura sempre foi minha paixão, mas também minha batalha. Sobre a luta para ser reconhecida, para conseguir clientes, para ser levada a sério. Você trabalha sozinha? Ele perguntou. Sim. Já tentei entrar em alguns escritórios, mas, bem, não é fácil quando você não tem sobrenome famoso ou apoio da família. Bernardo concordou lentamente, como quem guardava aquilo na mente. Com o passar das horas, percebi que a dor que senti mais cedo estava sendo substituída por algo muito mais poderoso: pertencimento. Aquele não era o Natal que eu tinha planejado, era muito melhor. Mais verdadeiro. Mais humano. Por volta da meia-noite, Bernardo se aproximou novamente quando todos estavam se despedindo. Mariana, posso te fazer uma proposta, disse ele, com aquele tom sério que carregava a decisão. Meu coração acelerou. Proposta? Perguntei. Sim. Mas acho melhor deixarmos para amanhã. Não quero misturar negócios com rabanada. Ele sorriu. Eu também. E naquele momento, sem que eu soubesse, minha vida inteira estava prestes a mudar. Quando acordei no dia seguinte, ainda sentia no corpo a mistura de cansaço e leveza da noite anterior. A mesa estava uma bagunça deliciosa, travessas vazias, pratos empilhados, taças esquecidas nos cantos da sala. Mas, pela primeira vez em muitos anos, meu coração estava cheio. Cheio de algo que eu não sabia nomear, mas que se parecia muito com a esperança. Enquanto preparava café, ouvi meu celular vibrar. Uma notificação atrás da outra. A live tinha sido compartilhada dezenas de vezes. Pessoas me marcavam dizendo que se emocionaram com a cena de tanta gente encontrando consolo dentro do meu pequeno apartamento. Eu encarava a tela como se estivesse vendo a vida de outra pessoa. Entre as mensagens, uma chamou minha atenção: Bernardo Mendonça, podemos conversar hoje? Gostaria de te encontrar. Meu coração deu um salto. Li e reli aquelas palavras, tentando imaginar que tipo de conversa um empresário daquele porte poderia querer ter comigo. Por um instante, temi que ele fosse dizer algo do tipo: foi um mal-entendido, eu só apareci por educação. Mas, lembrando da maneira como ele me observou ontem, com genuína curiosidade e respeito, decidi não criar monstros imaginários. Respondi: claro. Quando for melhor para você. A resposta veio rápida, às 15 horas, no Café Belmonte. Quero te mostrar algo. Passei o resto da manhã arrumando a casa e organizando meus pensamentos. Tentei não imaginar demais, mas era impossível. Às 14 horas, eu já estava pronta, examinando meu reflexo no espelho. Usei uma roupa simples, porém alinhada. Prendi o cabelo, passei um batom discreto e respirei fundo antes de sair. O Café Belmonte era um dos mais tradicionais da cidade. Quando cheguei, Bernardo já estava sentado em uma mesa ao fundo, mexendo no celular. Ao me ver, levantou-se imediatamente. Mariana, que bom que veio. Eu que agradeço o convite, respondi, sentando-me. Ele pediu 2 cafés e aguardou alguns segundos antes de falar. Ontem, enquanto conversávamos, você mencionou algo que ficou ecoando na minha cabeça, disse ele, apoiando os braços na mesa. Você trabalha sozinha. Não por escolha, mas por falta de oportunidade. Concordei, sem saber onde aquilo levaria. Eu vejo muitos talentos desperdiçados por falta de apoio, continuou. E, sinceramente, eu não consigo parar de pensar no que você conseguiu fazer com aquela live. Você transformou rejeição em união. Isso mostra liderança, sensibilidade e coragem. Senti minha garganta apertar. Não estava acostumada a ouvir elogios assim, muito menos de alguém como ele. Mariana, ele disse, abrindo uma pasta que estava ao lado da mesa, eu quero te fazer uma proposta real. Ali, diante de mim, estavam documentos timbrados com o logo da construtora de Bernardo. Ele deslizou uma folha para o meu lado. Quero abrir um escritório de arquitetura em sociedade com você. Não para colocar seu nome como fachada, mas para trabalhar de verdade, lado a lado. Eu entro com a estrutura, o capital e a rede de contatos. Você entra com o talento. Fiquei muda.
Meu cérebro tentava processar o que meus olhos estavam vendo. Isso é sério, balbuciei. Eu não brinco com negócios, ele respondeu com um sorriso leve. E ontem, quando vi você recebendo tanta gente, com tanta naturalidade, percebi que você tem algo raro. Você não só projeta ambientes. Você cria lares. Conexão. Isso não se aprende na faculdade. Engoli seco, sentindo a emoção subir como uma onda quente. Se quiser pensar, tudo bem. Mas quero que saiba que não estou te oferecendo isso por pena, ou por causa daquela live. Eu te observei ontem enquanto você coordenava tudo, organizava a mesa, acolhia cada pessoa que chegava. Ali, eu vi uma líder. Eu respirei fundo, lutando para manter a voz firme. Eu aceito. A palavra saiu antes que eu pudesse questionar meu próprio impulso. Mas era a decisão certa. No fundo, eu sabia. Bernardo sorriu como quem esperava exatamente aquela resposta. Ótimo. Então começamos amanhã. Tem um espaço que quero te mostrar. Saí do café com as pernas tremendo. O sol parecia mais forte, as cores mais vivas, o vento mais leve. Eu me sentia como se alguém tivesse finalmente acendido uma luz onde antes só havia sombras. Naquela noite, estava tão empolgada que mal conseguia dormir. Passei horas imaginando como seria nosso escritório, os projetos que faríamos, a vida que eu finalmente começaria a construir por mérito, não por permissão de ninguém. Mas, enquanto eu traçava mentalmente meu futuro, do outro lado da cidade, minha família descobria, pelas redes sociais, que meu Natal solitário tinha virado notícia em vários grupos locais. Que 35 pessoas apareceram na minha casa. Que um empresário influente esteve presente. E que algo grande estava prestes a acontecer na minha vida. Eu não sabia ainda, mas aquela repercussão chegaria até eles como uma ferida no orgulho. E, como sempre, a inveja da minha irmã seria o primeiro sinal de que eles não ficariam calados por muito tempo. O dia seguinte amanheceu com um brilho diferente, quase simbólico, como se a cidade inteira estivesse alinhada ao meu novo começo. Às 9 da manhã, Bernardo passou no meu apartamento para irmos juntos conhecer o espaço do futuro escritório. Ele estacionou sua caminhonete preta em frente ao prédio e acenou para mim pela janela, com aquele mesmo sorriso confiante que carregava desde o café. Pronta para começar sua nova vida? Perguntou quando entrei no carro. Mais do que pronta, respondi, tentando controlar a euforia. O prédio onde ele pretendia montar o escritório ficava no centro da cidade, em um edifício histórico recém-reformado. O espaço tinha janelas enormes que deixavam o sol entrar generosamente, paredes de tijolos aparentes e um piso de madeira que rangia levemente, trazendo um charme que só prédios antigos possuem. Era como se aquele lugar estivesse esperando por mim. Podemos derrubar essa parede, abrir algum vão aqui, talvez criar um salão de criação, sugeriu Bernardo enquanto caminhávamos pelo espaço vazio. Eu, por minha vez, já visualizava tudo: mesas amplas, plantas baixas espalhadas, pranchetas, estantes, amostras de piso, clientes circulando, ideias florescendo. É perfeito, murmurei, quase emocionada. Bernardo cruzou os braços e concordou. Sabia que você iria gostar. Vamos começar a reforma na semana que vem. A papelada já está sendo preparada. A rapidez com que tudo estava acontecendo era assustadora, mas incrivelmente boa. A vida estava finalmente me oferecendo um horizonte que eu jamais imaginei que existiria. Quando voltei para casa naquela tarde, mal tinha fechado a porta quando meu celular começou a tocar. O nome que apareceu na tela fez meu estômago revirar: mamãe. Por um momento, pensei em deixar tocar até cair, mas algo em mim disse para atender e encerrar aquilo antes que eles tentassem aparecer na porta da minha casa. Oi, mãe, disse, mantendo a voz neutra. Mariana. Finalmente você atende. A gente viu aquela sua live. O que foi aquilo, menina? Você constrangendo a família desse jeito, fazendo showzinho na internet. Eu respirei fundo. Eu não constrangi ninguém. Eu só passei o Natal com quem queria estar comigo. Do outro lado, silêncio. Depois, a voz dela mudou de tom, menos irritada, mais interessada.
E quem era aquele homem lá? Aquele tal de Bernardo? É verdade que ele é dono de uma construtora? Ali estava o motivo real da ligação. Sim, mãe. Mas isso não é da conta de vocês. Claro que é. Ele parecia tão educado. Você devia trazer ele aqui um dia. Seu pai ia gostar de conversar com ele. Sabe como é, homem bem-sucedido reconhece outro, quase ri. Eles nunca quiseram saber dos meus projetos, mas bastou um homem rico aparecer para se tornarem súbitos anfitriões. Mãe, vocês deixaram bem claro que a Helena não me queria lá. E vocês concordaram. Ah, Mariana, você sabe como sua irmã é sensível, não, mãe? Ela é mimada. E vocês alimentam isso. Ela suspirou, irritada. Você precisa parar com essa mágoa. Eu não tenho mágoa. Tenho memória. Fiz questão de manter a voz calma, firme, para que ela entendesse que eu não estava ali para conversar como uma filha pedindo atenção. Eu era uma mulher adulta fazendo escolhas. Do outro lado, percebi quando ela mudou novamente o tom, agora doce, forçado, ensaiado. Filha, olha, por que você não passa aqui amanhã? A gente podia conversar melhor, você nos atualiza da sua vida, não? A resposta foi curta, limpa, definitiva. Mas Mariana, não, mãe. Eu não vou. E, por favor, não apareçam aqui sem avisar. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, desligou sem se despedir. Coloquei o celular sobre a mesa e me sentei no sofá, sentindo uma mistura estranha de alívio e tristeza. Era curioso como, mesmo depois de tudo o que fizeram, parte de mim ainda esperava que algum dia eles mudassem. Mas naquele momento percebi algo importante: eu tinha mudado, e isso era suficiente. No dia seguinte, fui até o terreno de uma obra onde Bernardo estava supervisionando a entrega de materiais. Ele fez sinal para que eu ficasse ao seu lado enquanto conversava com os engenheiros. Era impressionante como ele comandava tudo com autoridade, mas sem arrogância. Depois que terminou, caminhamos até a sombra de uma árvore e ele me entregou um capacete branco com meu nome gravado. Bem-vinda oficialmente ao nosso time, disse ele, sorrindo. Aquele simples gesto mexeu comigo de um jeito que eu não conseguia explicar. Ali estava alguém que me enxergava, que valorizava meu trabalho, que acreditava em mim. Algo que meus próprios pais jamais fizeram. Passei os dias seguintes completamente envolvida com os preparativos da abertura do escritório. Criei o projeto do espaço, pensei na identidade visual, visitei fornecedores, revisei contratos, acompanhei as primeiras demolições. Tudo fluía naturalmente, como se eu tivesse encontrado uma engrenagem que sempre existiu, mas que antes estava emperrada. Só que, enquanto minha vida florescia, a inveja da minha irmã se inflamava. Helena começou a me mandar mensagens dizendo que queria me parabenizar pessoalmente. Depois, mamãe dizia que papai estava querendo conversar comigo sobre oportunidades. A insistência deles revelava exatamente o que eu sempre soube: não era amor. Era interesse. E mal sabiam eles, ainda havia um preço alto esperando para ser pago. Os dias seguintes foram intensos. A reforma do escritório avançava rápido, e eu me dividia entre visitas à obra, reuniões com fornecedores e a elaboração dos primeiros projetos que Bernardo já começava a captar. Era como se meu mundo finalmente se encaixasse. Eu acordava cedo, com a mente fervilhando de ideias, e dormia tarde, exausta, mas feliz. A cada passo dado, sentia que estava construindo, literalmente, a vida que sempre sonhei. Mas enquanto meu universo expandia, o de minha família parecia se contorcer, como se a prosperidade alheia fosse uma provocação pessoal. A primeira visita inesperada aconteceu numa tarde de terça-feira, quando eu estava saindo do escritório, ainda cheio de entulhos e marcadores de obra. Helena estava encostada na porta do prédio, com os braços cruzados e a expressão carregada de falsa doçura. Oi, mana, disse ela, esticando mana como se fosse uma palavra estrangeira. Precisamos conversar. Apertei os olhos, surpresa, mas não totalmente. Como você soube onde era o escritório? Ela deu de ombros, sorrindo com as sobrancelhas erguidas.
Mamãe viu uma foto sua com aquele tal de Bernardo. A cidade inteira tá falando. Aí foi fácil descobrir. Helena sempre teve esse jeito deslocado, como se estivesse acima das pessoas, como se a vida de todos girasse em torno das crises dela. E por muito tempo, meus pais reforçaram essa fantasia. Eu estou ocupada, respondi, curta. Posso entrar? Insistiu. Não. Ela pareceu ofendida, como se eu tivesse quebrado alguma regra invisível que dizia que eu deveria sempre ouvi-la. Mariana, qual é o problema? Você ficou famosa de repente e agora acha que não precisa mais da família? Ri, um riso curto, seco, sem humor. Famosa. Eu só fiz um Natal com pessoas que não me expulsaram. O rosto dela endureceu. Vi ali um lampejo de irritação genuína, misturada com aquilo que eu mais reconhecia, inveja. Você sempre foi dramática, ela retrucou. Mas olha só, o pai quer te ver. E mamãe também. Eles estão preocupados com você. Arqueei uma sobrancelha. Preocupados? Porque eu estou trabalhando? Crescendo? Porque tenho uma empresa? Ou porque aparece um empresário ao meu lado nas fotos? Helena desviou o olhar, apertando a bolsa contra o corpo. Você podia ter contado pra gente sobre essa sociedade. É coisa grande, né? Sim, é. E não, eu não preciso contar nada para vocês. Vocês deixaram isso claro quando disseram que eu não era importante. Lembra disso? Ela respirou fundo, impaciente. Mariana, você sabe como eu sou. Às vezes eu falo besteira. E eles concordam com você. Sempre. Ela engoliu seco. Pela primeira vez, vi Helena sem as máscaras de superioridade. Havia algo parecido com medo nos olhos dela, medo de perder o controle. Medo de perder o que achava que sempre teve garantido, a posição de estrela da família. Só quero que você volte para casa, ela insistiu. A gente sente sua falta. Não, Helena. Vocês sentem falta do que eu posso oferecer agora. Ela empalideceu. Isso não é verdade. É exatamente verdade, respondi, me aproximando. Se eu ainda fosse a mesma filha ignorada, arquiteta que mal conseguia pagar o aluguel, vocês estariam me mandando mensagem agora? Estariam vindo até aqui? Ela ficou quieta. O silêncio respondeu por ela. Por favor, vá embora. Tenho trabalho a fazer. Helena abriu a boca para falar, mas desistiu. Virou-se e saiu andando com passos duros. Eu a observei até que desaparecesse na esquina. Não senti culpa. Não senti dúvida. Apenas confirmei dentro de mim aquilo que eu já sabia. Minha família estava se aproximando não por amor, mas por conveniência. Nos dias seguintes, as tentativas aumentaram. Meu pai me ligou 2 vezes, a voz sempre mansa demais para ser verdadeira. Filha, precisamos conversar, dizia ele. Não atendi. Mamãe mandou mensagens longas, alternando entre culpa e chantagem emocional, o velho repertório. Enquanto isso, minha parceria com Bernardo florescia. Ele confiava tanto nas minhas decisões que me deu total autonomia para estruturar o escritório. Consegui contratar 2 estagiárias talentosas, iniciei 3 projetos residenciais e visitei obras que, semanas atrás, eu jamais imaginei entrar como responsável técnica. A cada parabéns, a arquiteta que ouvia, sentia uma parte da menina negligenciada dentro de mim se reconstruir. Mas o ápice veio numa quinta-feira de manhã. Bernardo me chamou para uma reunião especial no escritório provisório da construtora. Entrei na sala e ele já estava de pé, segurando uma pasta azul marinho. Mariana, começou ele, acho que você está pronta para dar o próximo passo. Que passo? Perguntei, confusa. Ele abriu a pasta e mostrou um contrato impresso. Quero te passar 40% da sociedade do novo escritório. Você já está fazendo mais do que o esperado. A empresa precisa refletir isso. Senti meu coração parar por um instante. Bernardo, isso é muito. Eu não sei nem o que dizer.
Diga sim, respondeu ele, sorrindo. E eu disse. Saí da reunião com um sentimento impossível de descrever. Era uma mistura de gratidão, conquista e liberdade. Enquanto caminhava de volta para o carro, pensei em como estaria minha vida se eu tivesse me conformado com o papel de filha rejeitada, sempre recuando para não desagradar ninguém. Eu estava feliz. Verdadeiramente feliz. Mas felicidade tem um efeito colateral curioso, desperta cobiça nos corações errados. Naquela noite, enquanto revisava plantas baixas na sala de casa, ouvi batidas insistentes na porta. Meu corpo gelou antes mesmo de eu olhar pelo olho mágico. Era eles. Meus pais. E Helena. Os três juntos. Como se estivéssemos em algum tipo de reunião familiar para resolver tudo. Mal sabiam eles que nada mais seria resolvido da forma que desejavam. Porque ali, naquele momento, eu já não era mais a filha rejeitada. Eu era Mariana Costa. Arquiteta, empresária, dona da minha própria história. E eles estavam prestes a descobrir o preço de subestimar alguém assim. Quando abri a porta e vi meus pais e Helena ali, tão arrumados quanto desconfortáveis, senti algo dentro de mim se alinhar. Não era raiva. Não era dor. Era apenas clareza. A clareza de finalmente enxergar quem eles eram, e quem eu tinha me tornado. Mariana, precisamos conversar, disse meu pai, ajeitando o colarinho como fazia sempre que queria parecer respeitável. Não precisam, não, respondi, firme. Mas se vieram até aqui, falem. Rápido. Entraram sem que eu realmente permitisse, como se minha casa ainda fosse uma extensão da deles. Meus pais sentaram no sofá. Helena ficou em pé, como sempre fazia quando queria aparecer no controle. Mas o olhar inquieto dela denunciava que algo não estava como ela esperava. Mamãe foi a primeira a falar. Filha, nós ficamos preocupados com você depois daquela live. Preocupados, repeti, arqueando a sobrancelha. Vocês nem sabiam que eu estava sozinha no Natal. E mesmo se soubessem, não teria feito diferença. Ela abriu a boca, mas eu levantei a mão. Não precisa responder. Meu pai pigarreou. O que sua mãe quer dizer é que, talvez a gente tenha cometido excessos. Helena também. Mas família é família. E agora que sua vida está evoluindo, não tem por que ficarmos afastados. A sutileza deles sempre foi inexistente. Agora que minha vida evoluiu, repeti, sentindo o eco do absurdo preencher a sala. Helena cruzou os braços, impaciente. Mariana, para com isso. Todo mundo sabe que aquele empresário, o Bernardo, que está te ajudando. Você abriu uma empresa com ele, não foi? Isso tem valor. E a gente é sua família. Você devia querer que estivéssemos perto. Eu encarei minha irmã como quem observa um estranho. Porque, naquele momento, era exatamente isso que ela era. Vocês não estão aqui por mim, respondi. Estão aqui pelo que acham que podem ganhar. Helena revirou os olhos. Nossa, como você é ingrata. Se eu tivesse conseguido uma sociedade com alguém importante, você com certeza ia querer participar. Eu nunca precisei pegar nada de você, Helena, respondi calmamente. Mas você sempre precisou de mim. Sempre precisou que eu fosse menor. Sempre precisou ser a melhor da família, nem que fosse pisando em mim. Ela empalideceu. Meu pai tentou intervir, como sempre fazia para salvar a imagem de Helena. Mariana, você está levando as coisas para um lado errado. Nós só queremos uma relação saudável. Seu sucesso é nosso orgulho. Meu sucesso? Ri, não de humor, mas de espanto. Vocês nem sabiam onde eu trabalhava até semana passada. Nunca perguntaram. Nunca se importaram. Mamãe se levantou, tentando se aproximar. Filha, você está magoada. E tudo bem. Mas a gente pode deixar isso no passado. Começar de novo. Eu recuei um passo. Eu já comecei de novo. Só que sem vocês. O silêncio pesou como concreto.
Mariana, não fale besteira, insistiu meu pai. Olha, seu escritório está crescendo, você vai precisar de contatos. De apoio. A família pode ajudar você a se manter no lugar certo. Aí estava. A frase que revelava tudo. Eles não queriam me amar. Queriam me usar. Senti algo dentro de mim se fortalecer, não era orgulho, nem revanche. Era simplesmente dignidade. Eu não preciso de vocês, declarei. E não vou permitir que vocês se aproximem agora, depois de terem deixado tão claro que eu não valho nada para vocês. Mamãe ficou vermelha. Helena apertou os lábios, furiosa por não ter conseguido me manipular. Meu pai levantou-se devagar, com aquela postura cheia de falsa autoridade. Se você sair por aí contando que a gente te expulsou do Natal, vai acabar prejudicando nossa reputação, ele ameaçou, como se eu fosse obedecer. Aprovei mentalmente o último tijolo que precisava cair. Eu não preciso contar nada. Vocês fizeram o próprio papel. E se estão tão preocupados com reputação, cuidem da de vocês. Porque a minha, eu cuido sozinha. Eles se entreolharam, confusos, como se de repente percebessem que a Mariana que conheciam, insegura, tentando agradar, sedenta por migalhas, tinha morrido. Agora, por favor, continuei, abrindo a porta, saiam da minha casa. Eles hesitaram, chocados. Minha mãe tentou falar algo, mas eu repeti, saíam. E eles saíram. Quando a porta se fechou, o silêncio que preencheu a sala não era o de antes, o da solidão. Era o silêncio da liberdade. Da paz que chega quando você finalmente se escolhe. Dias depois, Bernardo veio me buscar para a inauguração oficial do escritório. Ele me olhou com preocupação, como quem sabia que eu estava atravessando algo grande. Está tudo bem? Perguntou enquanto entrávamos no carro. Está, respondi. Pela primeira vez, realmente está. A inauguração foi um sucesso. Arquitetos conhecidos da cidade apareceram, empresários, influenciadores, clientes em potencial. O escritório ficou lindo, moderno, iluminado, acolhedor. Exatamente como eu sonhei. Em certo momento, enquanto eu falava sobre projetos com alguns convidados, vi Helena parada do outro lado da rua, observando pela vitrine, como quem olha pela janela do futuro que jamais terá. E eu não senti ódio. Não senti prazer. Só senti distância. A distância necessária para entender que algumas pessoas pertencem apenas à nossa história, não ao nosso futuro. Bernardo se aproximou, tocou levemente meu braço e disse: "Você conquistou isso. Sozinha? Nunca esqueça." Sorri. Não por orgulho, mas por gratidão. Gratidão pela vida ter me mostrado que rejeição não define ninguém, mas coragem, sim. Naquela noite, quando cheguei em casa, tirei os sapatos, fechei as janelas e sentei no sofá com uma taça de vinho. Olhei ao redor e senti meu peito aquecer. Eu estava só. Mas nunca estive tão acompanhada de mim mesma. E, finalmente, entendi: família nem sempre é quem te cria. Às vezes, família é o que você cria para si. E a minha, enfim, tinha começado. Se essa história mexeu com você de alguma forma, eu quero te pedir uma coisa muito especial: curta este vídeo, porque isso ajuda demais o nosso canal a alcançar mais pessoas que precisam ouvir histórias de força e superação como essa. Também aproveita e se inscreva no canal para não perder nenhum dos próximos relatos. Cada história aqui é feita com muito carinho para tocar o seu coração. Agora eu quero saber de você: se estivesse no lugar dessa filha rejeitada, você teria coragem de fazer o mesmo? Contaria para o mundo a verdade? Se afastaria de quem só tenta te usar? Ou tentaria perdoar? Me conta aqui nos comentários, porque eu adoro ler as opiniões de vocês. E antes de comentar, me diz também, de qual cidade você está assistindo esse vídeo? Eu vou passar nos comentários e deixar um coração em cada pessoa que compartilhar sua cidade comigo. Então não esquece, curte, se inscreve, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem, e comenta aqui embaixo: você faria o mesmo? E de onde você está assistindo?